Oi, gente, aqui é a Juliana do canal Aruanda Luz e Fé e hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Mais exatamente, 14 indícios de mediunidade e o que eles podem afetar na sua vida. O que quer dizer a palavra médium? A palavra médium significa meio. E o que significa ser médium? O que é médium? Médium é um meio que a espiritualidade usa, que o plano espiritual usa para se conectar com o nosso plano terreno. Então, a gente pode dizer que mediunidade nada mais é que a capacidade que o médium tem de se conectar com o plano espiritual. Em relação aos tipos de mediunidade, a que a gente mais vê nos terreiros, a que a gente pode dizer que é a mais conhecida, que é a mediunidade de incorporação. É todo mundo que é médium de incorporação? Não. Mas é uma das mais comuns, das mais dentro do terreiro. É a capacidade que tem entre o médium e a entidade de se conectarem e a entidade vai usar o corpo do médium gesticulando, agindo através dele, falando através dele. Tem a mediunidade em relação à vidência. A vidência, para mim, é uma das mais complicadas. Quem tem realmente o dom da vidência são aquelas pessoas que veem os espíritos o tempo todo. Veem o plano espiritual, estão em contato com o plano espiritual o tempo inteiro. Não tem uma chavinha de liga e desliga, não. A vidência faz com que os espíritos que estão ali... Oi, Giovanni, axé. Faz com que os espíritos que estejam ali fiquem em contato com você. Você tá vendo o plano espiritual, assim como você tá me vendo agora nessa live. Então, não é algo ao qual você possa escolher desligar e desligar quando você vai ver ou quando você vai deixar de ver. Então, eu acho muito temeroso quando as pessoas ficam o tempo todo falando: ai, eu queria tanto ter o dom da vidência. Pra quem fala isso, pra você que acha isso, o que eu posso te dizer é que você não faz ideia do que você tá falando. Você não faz ideia do que é realmente ter uma vidência aflorada, ter realmente a vidência ali. Porque tem gente que tem a vidência tão forte que ela não sabe distinguir o plano espiritual do terreno. Pra ela, o espírito, e eu, como você tá me vendo agora, é a mesma coisa. Como é que uma pessoa dessa dirige? Como é que uma pessoa dessa trabalha? Então, para você que não tem evidência, irmão, não estava na sua missão. O que você tem que entender é que os dons mediúnicos que você tem são compatíveis com a missão que você tem nessa encarnação. Então, não fica pedindo para ter algo que você nem entende o que seja. A evidência não é brincadeira, a evidência não é algo legal. Você não vai ficar só vendo o plano espiritual superior. Você esquece que tem um inferior. Você esquece de toda a negatividade que tem. Você esquece dos espíritos quiumba, obsessor, os espíritos que podem se transfigurar na sua frente. Porque só quem já teve só quem já sofreu uma situação dessa pode dizer o que realmente é ter evidência. De você ver um espírito ali animalesco na sua frente. Ou você acha que só vai ver seus guias. Só vai ver a parte boa, né? Aquela chavinha do liga e desliga. Ah, eu quero ver meu guia. Eu quero ver o plano espiritual superior. E o plano inferior ninguém vai ver. Isso não existe. Então, o que vocês têm que ter é cuidado com o que vocês pedem. Cuidado com o que vocês desejam. A vidência não é brincadeira. A vidência não é divertido, não é legal. É um dom que tem que ser trabalhado. É um dom que tem que ser entendido. E as pessoas que têm vidência, geralmente têm muito problema com isso. Tem que ser um trabalho muito grande feito com elas. Até de entendimento para que elas não vejam aquilo como um castigo. Não é um castigo. Só que é muita responsabilidade mesmo. Ah, sobre vidência, se vocês quiserem provas mais específicas, vocês podem ver o filme do Divaldo. O Divaldo foi um médium que sofreu muito com a vidência dele. O Divaldo não sabe dirigir. O Divaldo disse que não consegue nem se imaginar dirigindo, porque ele não sabe diferenciar espírito de gente viva. Então não tem como ele ficar dirigindo. O trabalho dele também, no filme conta essa parte do trabalho dele que ele tinha dificuldade, que ele trabalhava com atendimento ao público, então ele não sabia diferenciar quando vinha espíritos até ele ou quando eram pessoas mesmo, como eu e você aqui no plano terreno. Então ele fez um esquema com a menina que trabalhava com ele, porque ele já tava causando problemas entre ele e o chefe. Dele ficar levantando e falando com nada. Porque pra quem não vê, ele tá falando com nada. Ele é maluco, né? Então ele falou, eu vejo espíritos, eu preciso de ajuda. E a menina falou com ele, tá, então vamos fazer o seguinte. Quando você... Era uma sinetinha, né? Era tipo um sininho. Quando você ouvir, você me chama. Se eu olhar e não tiver ninguém,
eu falo pra você que não tem ninguém. E eles combinaram isso. Então, toda vez que ele tava no trabalho, que ele ouvia o sininho, ele olhava pra menina e chamava ela. E perguntava, tem gente lá mesmo? E ela falava não, ou falava que sim. Se tivesse alguém realmente que ela estivesse vendo, ela falava e ele podia atender. Olha o problema que é a evidência, né? A gente também tem a mediunidade com a clarevidência. A clarevidência não é a vidência, são duas coisas diferentes. A clarevidência é o dom de ver passado, presente e futuro. A gente também tem a evidência de materialização. A evidência de materialização, eu acho ela surreal, né? A materialização é você ter o dom de materializar um espírito ou materializar um objeto, algo que esteja no plano espiritual. No caso, imagina que foi feito um trabalho para uma pessoa e esse médium vai materializar o que foi feito para desmanchar aquilo. Tem a psicografia, que também é muito famosa. A psicografia é o dom, aquela sinergia entre médium e entidade, ao qual a entidade vai intuir o médium a escrever. Ou ela vai assumir a mão do médium e vai escrever utilizando a mão dele. Em relação à psicografia, nossa, a gente tem muitos médiuns que psicografam, né? De mais famosos, a gente tem o Chico Xavier, a gente tem o Divaldo e a gente tem o Rubens. O Rubens escreveu livros maravilhosos e eu indico para vocês o Guardião da Meia-Noite, que é um dos meus livros favoritos, e o Guardião da Estrela Guia, que também é um livro que eu gosto bastante. E a gente tem os tipos de mediunidade também, que são a inconsciente e a consciente. A mediunidade inconsciente é aquele médium que apaga. Quando ele incorpora, ele apaga. E posteriormente, depois do trabalho ter sido realizado, ele não lembra de nada que foi feito. Ele não lembra do que a entidade falou, do que a entidade fez. É como se as pessoas falam que é como se você ficasse dormindo enquanto a entidade está trabalhando. Muita gente vê uma vaidade, tem uma vaidadezinha em dizer que é médium inconsciente, o que é uma besteira, né? É egocentrismo. Porque eles acham que quando eles dizem que são inconscientes, eles vão dar mais credibilidade, porque não teria como eles intervirem no trabalho um trabalho espiritual, um trabalho entre ele e o guia. O que é uma bobagem. Eu sou médium consciente. E para você que é médium consciente, você sabe que você não tem que interferir em nada do que a entidade está fazendo ali. A consciência é você estar ali, você está vendo, você está ouvindo, você está presente e você está aprendendo. A mediunidade consciente é uma dádiva. Todo trabalho mediúnico, você tem a oportunidade de aprender com o que a entidade está fazendo. Você está ali presente com ela e quando ela está atendendo ou quando ela está fazendo algum processo magístico, você está ali, você está aprendendo junto, entendeu? É um aprendizado constante, a mediunidade consciente. Então não tem isso de ser bom ou ruim. O que tem é o seu caráter. Você só vai interferir no trabalho que está sendo feito ou falando alguma coisa que a entidade não falou, ou fazendo algo que a entidade não está dizendo ali para você fazer, se você for uma pessoa mau caráter. Isso é muito simples. Porque tem a diferença entre o que a entidade está fazendo e o que você quer fazer. E se você quiser interferir, aí é um problema seu, irmão. Não tem nada a ver com a mediunidade consciente. Tem a ver com o seu caráter. No livro de Allan Kardec, que eu indico muito a vocês também, para vocês lerem, porque estudo é algo muito bom. Essa historinha de que as pessoas não precisam estudar, isso é balela. Quanto mais você estuda, menos você é enganado por esses palisantos de poste que tem por aí, por essas pessoas que querem arrancar dinheiro de vocês. Então, nos livros de Allan Kardec, ele divide toda essa mediunidade, todos os tipos de mediunidade, fala sobre muita coisa, tanto no livro dos médiuns quanto no livro dos espíritos. Recomendo muito para vocês lerem. O que eu posso dizer é que não é mediunidade. Mediunidade não é algo negativo. Mediunidade não é uma doença. Mediunidade não é uma maldição. Mediunidade não é algo que está aqui para atrapalhar a sua vida. Mediunidade é algo que você vai usar para ajudar o próximo. O que pode acontecer é que quando sua mediunidade está aflorada, ela pode causar problemas a você. Porque você pode... O médium, quando está com a mediunidade aflorada e ele não tem nenhum acompanhamento, ele pode começar a absorver a energia do meio, tanto do ambiente quanto das pessoas que estão ao redor dele.
E, infelizmente, isso vai causar problemas. Porque ele vai se sentir drenado das energias positivas dele e vai ficar energizado com as energias negativas do ambiente das pessoas. E é lógico que ele vai se sentir cansado, ele vai se sentir carregado, ou ele pode absorver o que a pessoa está sentindo naquele momento, se sentindo triste, doenças. Então, a parte do desenvolvimento mediúnico é mais para você se blindar também, para você se precaver desse tipo de situação. Porque quando você desenvolve a sua mediunidade, você já vai saber como agir. Os lugares que possam estar carregados, você já vai saber o que fazer nesses lugares, ou quando não ir para esses lugares, como estar em contato com esse meio sem que ele te afete, como estar em contato com pessoas negativas, que a gente sabe que tem muita gente que é muito negativa. Quando você está em contato com essa pessoa, de você não interiorizar aquilo, sabe? Não absorver tudo aquilo. E isso é muito bom. E isso é o que o estudo faz, vai te ajudar. Porque quanto mais você entende, menos coisas negativas vão te acontecer, porque você já vai saber o que fazer, né? O lance de você desenvolver, quando você... Você não tem que pensar que você está sendo castigado, que a sua mediunidade é algo negativo. Então, quando você vai desenvolver, as suas próprias entidades em contato com o dirigente ou pai de santo daquele lugar, você vai receber essa informação de que você precisa realmente desenvolver, não, porque nem todo mundo precisa desenvolver. Às vezes as pessoas, já fazendo o tratamento espiritual, já ficam equilibradas, já ficam boas, sabe? Já ficam de boa ali com a mediunidade que ela tem. Agora, os médios que realmente precisam trabalhar incorporados, trabalhar num centro, isso também vai ser dito pelas entidades deles, entendeu? É um trabalho em conjunto entre as entidades e o dirigente do local, do Pai de Santo. E com você, lógico. Porque você tem que se aceitar. Você tem que aceitar que você tem essa missão como médium na Terra. Pra quem viu quem tava na live, né? E viu o vídeo de Zé Pelintra, ou se você não viu, tudo bem. Daqui a pouco ele vai estar aí pra vocês verem. Eu falo sobre a minha mediunidade. E eu vivia aterrorizada. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu vim do catolicismo, né? Então, pro catolicismo e pra quando eu falava com o padre o que eu tava vendo que tava acontecendo comigo, pra eles eu tava sofrendo ataques de demônios ou coisas do gênero. Eu tinha que rezar e ficava mandando rezar o tempo todo. E é lógico que isso não ajuda. E é lógico que não resolveu o meu problema. E é lógico que eu continuei vendo, ouvindo e tudo continuou acontecendo comigo. Eu não conseguia dormir, pra falar a verdade. Às vezes eu ficava sentada no pé da cama do meu irmão. Porque não adianta, a gente dormia no mesmo quarto, mas eu tava com tanto medo que eu precisava estar perto de alguém. Porque eu ficava ouvindo e sentindo o tempo todo. Por mais que eu ficasse de olhos fechados, eu continuava sentindo que tinha alguém me observando, que tinha alguém no quarto. E eu ficava aterrorizada. Ou eu ia pro quarto da minha mãe e pedir pra dormir com ela. Aí ela falava, o que tá acontecendo? Eu falava, eu tô vendo um monte de coisa no meu quarto, me deixa ficar aqui. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia o que era ser médio, eu não entendia que eu tinha mediunidade. Então, eu ficava com muito medo de tudo aquilo. Até porque eu não vejo o plano espiritual como eu vejo as pessoas no meu dia a dia. Eu vejo vultos. A minha mediunidade é desse tipo. Eu vejo o contorno das pessoas. Eu sei que tem alguém ali, eu vejo um vulto preto, isso não quer dizer que seja ruim. Só que pra você com medo do vulto preto é ruim, né? Pra mim eu ficava aterrorizada. Tem uma pessoa, um vulto preto perto de mim. Eu não vou ficar ali esperando pra saber se era bom ou se era ruim. Eu já saio correndo. Mas nem sempre é assim. Às vezes eu vejo... Comecei, né? Depois que eu comecei a desenvolver, eu comecei a ver, às vezes, com mais nitidez. Não é que aconteça sempre. Às vezes eu realmente vejo super nítido. Eu sei dizer se é homem, se é mulher. Eu sei dizer como é o cabelo. Eu sei dizer como estava se vestindo. Mas não é sempre. Eu não tenho a vidência, como fala, aberta dessa maneira. Eu tenho flashes, eu tenho momentos ao qual eu consigo enxergar o plano espiritual. Eu lembro, pra vocês terem ideia, de um fato que aconteceu comigo quando eu era mais nova, né? Quando eu era mais nova, era muito pior. A minha mediunidade estava muito aflorada. E como eu já disse, como eu era católica, eu não tinha ajuda necessária. Eu não tinha a informação, eu não tinha o estudo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E passou uma época que eu comecei a ver
um espírito de um rapaz na minha cozinha. E eu ficava com muito medo, eu não entendia o que era e eu achava que ele ia fazer alguma coisa de ruim comigo. Só que me dava muita sede. De rachar meus lábios, da minha garganta doer, e eu falar, cara, eu tenho que beber água, o que eu vou fazer? Só que eu já sabia que ele tava na cozinha, então eu não queria ir na cozinha. Porque a primeira vez que aconteceu, eu tava indo de boa, por mais que eu tivesse medo de andar no escuro, eu fui, mas quando eu cheguei lá, que eu acendi a luz, ele tava lá na cozinha sentado e eu saí correndo. Eu saí correndo. Fazer o quê? Eu era nova, não fiquei com medo de sair correndo. E eu fiquei pensando, falei, cara, eu não vou mais na cozinha. Se o espírito tá lá, eu tô com medo. Eu não quero encontrar com ele de novo. Só que eu não tinha como. A sede era muito forte. E eu falava, cara, eu vou ter que ir lá, o que eu vou fazer? Nesse segundo dia que aconteceu, eu não fui. Eu falei, eu não vou nada. Eu vou ficar aqui, me tapava com cobertor, ficava cheia de medo, mas não ia até lá. Só que aí eu acordei e falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tô vendo um menino na cozinha. Eu tô morrendo de medo, eu não sei o que fazer. Aí minha mãe, muito calma, olhou pra mim e falou, ele deve estar precisando de oração. Pergunta a ele o que ele quer. Eu falei, fiquei olhando pra cara dela. Eu falei, como assim? Pergunta o que ele quer. Você tá louca? E se ele me responder? Eu vou morrer ali. Você não tá entendendo. É um espírito. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá lá na cozinha. Você quer que eu converse com ele? Eu não vou conversar nada? Conversa você. Ele tá vindo todo dia. Ignorância, né? Gente, eu não era médio ainda. Quer dizer, eu não tinha a sapiência. Eu não tinha a experiência de entender que eu já era um médio, né? Nem as informações necessárias. Então, nesse dia eu tomei coragem. Eu me esquematizei toda. Fiquei me preparando o dia inteiro, porque eu já sabia que ele ia vir. Falei, bem, hoje eu vou lá, eu vou falar com ele, vou perguntar o que ele quer e vou acabar logo com isso. Aí, de noite, eu acabei adormecendo e depois, acontecia mais ou menos depois das 3 horas da manhã, né? Aí eu falei, bem, acordei, né? Eu falei, vou lá. Agora não tem mais jeito. Quando eu cheguei na cozinha, ele tava lá. Acendi a luz, ele tava lá sentado. E ele ficava sentado na cozinha com os braços assim, com a cabeça apoiada no joelho. Então eu não conseguia ver direito o contorno do rosto dele. Então isso me deixava mais assustada ainda. Só que aqui em casa é tudo muito pequenininho, né? Então quando você entra, quando tem a porta da cozinha, e ele ficava sentado aqui do lado. Então, pra eu passar pra beber água, eu tinha que passar por ele. Então, eu teria que contornar ele pra chegar na minha geladeira. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Tô morrendo de medo, tremendo. Passei, né? Passei rápido. Fui pra geladeira, peguei água, fiquei de costas pra ele, na pia, com um copo, com água, e comecei a falar igual uma maluca. Ó, minha mãe falou pra eu falar com você, mas eu acho que não vai dar certo. Eu morro de medo. Eu não tô entendendo nada porque você tá vindo todo dia. Eu vou beber minha água, você fica sentado, não levanta. Não precisa falar comigo, não precisa nem me responder. Porque você acha que se você responder, eu caio dura aqui e eu vou pra onde você tá. Eu vou morrer. Aí eu bebi a água e falei assim, eu vou rezar. Rezar eu sei. Aí comecei a rezar. Rezei o Pai Nosso e uma Ave Maria. Mas eu rezei na velocidade da luz, eu rezei muito rápido. Por quê? Como eu tava de costas pra ele, na minha cabeça ele ia levantar, ele ia me assustar, eu ia sentir ele de alguma forma. Eu não sei, passou muita coisa na minha cabeça. Então eu comecei a rezar muito rápido e corri. Saí correndo. Aí eu falei, bem, na minha cabeça foi, fiz minha parte, eu já rezei, já acabou, e ele vai embora. Porque enquanto eu rezava, entre o Pai Nosso e a Ave Maria, eu falei assim, eu sinto muito, eu não sei o que eu tô fazendo, eu só vou rezar pra você e eu espero que você vá embora e que você não venha mais, porque eu não tenho estrutura pra isso. E eu corri. Hoje eu fico imaginando os meus guias nessa cena. Porque se era um trabalho pra ser feito com esse espírito, foi ridículo, né? Imagino meus guias ali do lado, olha, a gente trouxe você aqui, você vai ficar calma, essa é a médica que a gente trabalha, e ela vai ajudar você, e eu rezando e correndo. Ai, que mico, que coisa horrível. Mas tá tudo bem, gente. Se já aconteceu algo parecido com vocês, é assim mesmo. Quando a gente não entende... Eu não nasci dentro da Umbanda. Ninguém falava de Umbanda abertamente na minha casa. Todo mundo era católico, então eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando a gente vê... As informações que a gente tem de filmes ou dessas coisas são absurdos, não tem nada a ver. Eu não vejo nem filme de terror, desde pequeno eu não vejo essas coisas. Como é que eu ia falar com o espírito? Como é que eu ia chegar ali e conversar com ele? Pra mim isso era surreal.
Não era algo que as pessoas faziam, sabe? Ah, vamos sentar e vou conversar com o espírito. Não tem como isso. Isso é coisa de. Pra mim, era coisa de filme. Eu não tinha essa ideia de que nos centros isso acontecia, ou no centro kardecista, ou no terreiro. Esses trabalhos eram feitos. Eu cresci ouvindo que era uma coisa anormal. Eu cresci com aquela sensação de que se eu falasse as coisas que eu via e que eu sentia, eu ia ser internada. As pessoas iam falar que eu sou maluca, essa garota é maluca. O que você tá vendo ali? Quem você tá vendo ali? Ninguém tá vendo, só você? Ia dar mais problema do que eu já tinha, né? Então eu ficava quieta, eu não falava nada pra ninguém. Agora a gente vai falar sobre indícios de mediunidade. Os indícios são como algumas pessoas usam o termo sintomas, eu não gosto. Por quê? Porque como eu já falei aqui, eu não vejo a mediunidade como uma doença. E nem é pra vocês verem. Então, sintomas pra mim não são nada doença. Pra mim, são indícios, são sinais de que você é médium. Não sintomas. Insônia. Muitos médiuns reclamam de insônia. Não conseguem dormir, ou demoram muito a dormir, não relaxam durante o sono, ficam na cama, mas mesmo assim, por mais que durmam, a cabeça não descansa, né? Doenças, mas eu digo doenças a qual ninguém consegue saber de onde veio. Ninguém consegue. Os médicos falam que é algo diferente, ou que não consegue achar a causa do porquê que começou. Também são indícios de mediunidade. O efeito esponja. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. O médium esponja é aquele que absorve tudo que está ao redor dele, tanto de pessoas quanto do ambiente. Esse médium é um médium que está em desequilíbrio. Porque a gente absorver faz parte do trabalho mediúnico. O problema é quando você está em desequilíbrio. Sua mediunidade está aflorada, você está em desequilíbrio, você sai absorvendo tudo que está ao seu redor e acaba ficando mal com isso. Intuição aflorada. Ter intuição para muitas pessoas é banal, né? Ah, eu fui intuído, eu tô sentindo que não é para eu fazer, ou que não é para eu ir para algum lugar, ou que é para eu fazer alguma coisa. Só que quando você é médium, essa intuição é muito mais forte, é muito mais aflorada. É diferente de uma pessoa que não está conectada com a espiritualidade. Sonhos vívidos. Os sonhos vívidos, para mim, também é um probleminha. Os sonhos vívidos são aqueles que parecem muito reais, muito reais. Para quem tem os sonhos vívidos, vai entender com o que eu tô falando. Quando ele é bom, ele é muito bom. Você tá ali, você consegue visualizar praticamente todos os lugares, você consegue visualizar as pessoas que estão no sonho, você consegue prestar atenção, como se você conseguisse pausar praticamente aquele sonho. Você tá ali, você consegue ver as pessoas, você consegue ver o local que você tá, você consegue observar o que está acontecendo, mas quando é ruim, quando é um pesadelo, ou quando é alguma perseguição, ou alguma coisa do gênero, até espiritual, porque isso acontece muito, porque quando você dorme, você tem aquela projeção do seu espírito. Então, quando isso acontece, não é só a espiritualidade superior que vai se conectar a você. Então, quando o sonho é ruim, é muito ruim. Porque, geralmente, geralmente, vou dizer por mim, né? Eu fico presa naquele sonho por dias. Toda vez que eu vou dormir, eu volto naquele sonho. Eu não consigo me desligar dele. Se mesmo sendo uma mensagem, pra mim é muito ruim. Porque eu já sei que quando eu conseguir dormir, aquele sonho ruim vai voltar. Ou por mais que eu saiba que é um sonho, eu não consigo sair dele. Eu tenho controle de entender que eu estou sonhando, mas eu não consigo fazer com que ele pare. Eu não consigo mudar a cena, vamos dizer assim, né? Eu não consigo sair daquilo. Mudanças de humor. As mudanças de humor, eu digo assim, de ser mudança de humor repentina. Você tava super bem, e agora você tá mal-humorado, e agora você tá triste, você começa a chorar do nada. Isso também são influências do plano espiritual no médium que tá em desequilíbrio. Irritabilidade exagerada.
Veja bem, eu não tô falando da pessoa que é chata, eu tô falando da pessoa que já acorda irritada. Porque você acordar irritado não faz o menor sentido. Você acabou de acordar, tá irritado com o quê? Isso acontece muito. Comigo acontecia muito. Eu ficava parada, tipo, falei, o que aconteceu pra eu estar irritada? Ficou alguma coisa ontem? Não pode ser. Acabei de acordar, acabei de abrir os olhos. Por que eu tô tão irritada? Por que eu tô tão zangada? Porque às vezes, quando você tá dormindo, você também continua trabalhando, né? O seu espírito continua fazendo os trabalhos espirituais. E você pode acordar muito cansado. Então, aquele cansaço me deixava irritada. De eu não entender o que aconteceu, porque às vezes nem sempre eu lembro dos sonhos que eu tive. Nem sempre você lembra do que você fez no sonho ou que você trabalhou no plano espiritual. Então, isso pode causar uma irritabilidade em você. Esse de agora, vocês têm que ter muito cuidado também. Que é você vira praticamente um terapeuta. Todo mundo quer conversar com você. Todo mundo quer desabafar as dificuldades com você, o que estão passando, e despejam toda aquela energia negativa em você. Porque nem sempre vem te contar uma coisa boa, vem te contar algo legal que aconteceu. Geralmente as pessoas vêm desabafar alguma coisa ruim. E se você tiver em desequilíbrio, você vai absorver aquilo, você vai levar aquilo pra você e você vai ficar martelando aquilo na sua cabeça. Você vai ficar chateado junto com a pessoa, junto com aquele acontecimento. O que você vai fazer? Vai se ligar a energias negativas, a espíritos negativos afins daquele acontecimento. E vai ficar obsediado. É por isso que eu tô dizendo pra vocês que, às vezes, você vai ter que mudar de assunto, entendeu? Não é pra você estar ali sempre ouvindo os problemas dos outros. Até porque existe terapeuta pra isso. Pensa com carinho no que eu tô falando. Tenta entender. Porque quem vai ficar mal é você. Porque a pessoa vai despejar, vai falar tudo que ela tem pra falar e ela vai embora. Quem vai ficar mal é você. E às vezes você não vai nem entender o porquê que você ficou mal. Ah, fulano veio desabafar comigo. Depois você vai ficar pensando, pô, fulano veio desabafar comigo, fiquei tão mal. Aí devo estar preocupado com o que aconteceu com ele. Não, você não tá só preocupado com o que aconteceu com ele. Você absorveu aquela energia, aquele problema ao qual ele contou pra você. Mediunidade olfativa. Essa eu também tenho. A mediunidade olfativa é você sentir os cheiros. Às vezes eu tô em casa, tá tudo trancado e eu sinto cheiro de café. Então eu vou lá e faço um café e faço uma firmeza pros meus pretos velhos. Ou às vezes eu sinto cheiro de flores, às vezes eu sinto cheiro de mar, às vezes eu sinto cheiro de terra molhada, essas coisas assim. Mas eu tô falando que você tá sentindo isso sem estar perto de nada. Sem, tá fechadinho lá no seu quarto e começou assim, eu sinto forte. Infelizmente não são só cheiros bons, né? Porque essa parte você pode ligar ela à espiritualidade superior. Às vezes vem cheiro de podre, vem cheiro de urina, cheiro de coisa queimada. Aí eu já sei que tem algum espírito negativo perto de mim. E graças ao Pai Maior, eu já sei como me proteger desse tipo de coisa. Por isso que eu digo pra vocês, estudem, procurem saber, procurem entender a mediunidade de vocês, porque quando esse tipo de coisa acontecer com vocês vão saber como se virar. Médios audientes são aqueles que ouvem a espiritualidade. Eu não tô falando só de você ouvir o que seu guia fala, o que um espírito da espiritualidade inferior tá ali falando com você. É ouvir sons mesmo. Alguns médios ouvem barulhos diferentes, ou porta batendo, mesmo que não... Mas aí você vai ter que diferenciar, né? Você tá ouvindo essas coisas, mas você sabe que todas as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, ou que não tem aquele som que você tá ouvindo, não está perto de você e nem na sua casa. Entendeu? É isso. Mediunidade sensitiva é aquela que você vai sentir ao seu redor. Às vezes você consegue sentir o que a pessoa tá sentindo mesmo sem ela falar pra você. As pessoas que têm essa mediunidade sensitiva muito aflorada, parece até que elas leem o pensamento das pessoas. De tão forte que é. Elas, no caso, não é só você ler a pessoa, né? A gente fala que você tem aquela leitura, você olha a pessoa e fala assim, pô, fulano não tá legal, fulano não tá bem. Não é só isso, é muito mais profundo. Essa aqui também, vocês vão se identificar. Se sentir deslocado. Se sentir incompreendido. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que você tá passando, você não pode falar o que você tá vendo, você não pode falar o que você tá ouvindo, você tem que ter o discernimento que nem todo mundo vai entender que você é médio, porque nem todo mundo segue a sua religião, porque nem todo mundo tá passando pelo que você tá passando, inclusive a sua família.
Então, às vezes a gente sofre com isso porque a gente tem que se isolar. Porque, vou te dar outro exemplo. Imagina o médium vidente, aquele que eu falei anteriormente, aquele que vê o plano espiritual o tempo inteiro. Você imagina ele num lugar rodeado de pessoas, a qual ele não sabe se essas pessoas são do plano terreno ou espiritual. Aquela carga toda, aquela energia inteira espiritual e das pessoas realmente que estão lá. É muito ruim, é muito complicado. Se ele não souber lidar com isso, se ele não tiver a mediunidade dele sendo trabalhada, isso realmente vai ser negativo para ele. Se sentir seguido e observado. Essa é uma das piores para mim. Às vezes, quando a espiritualidade negativa tá perto de você, para quem sente, né? Você tem aquela sensação que a pessoa está te olhando, que a pessoa tá perto de você, e é uma sensação de como se estivesse sendo perseguido. E isso é muito ruim, porque quando você tá sozinho, ainda mais eu sou muito medrosa. Eu melhorei muito, gente, mas eu sempre fui muito medrosa. Então eu entrava em pânico, porque eu sabia que tinha alguém no meu quarto, eu sabia que tava alguém ali, eu me sentia observado o tempo inteiro e eu não sabia o que fazer. Hoje eu já sei o que fazer, né? Mas antigamente eu só entrava em desespero. Agora, eu deixei essas por último, por quê? Porque a gente tem que ter discernimento, a gente tem que entender o que tá acontecendo com a gente. E saber dissociar o que é terreno e o que é espiritual. É por isso que é difícil você interpretar sonhos. Porque todo mundo acha que sonhou com alguma coisa espiritual. Tropeçou em algum lugar, foi algum espírito, foi alguma negatividade. E não, nem sempre é assim. Nem sempre a culpa é da espiritualidade. Às vezes foi só alguma coisa que aconteceu. As pessoas ficam obcecadas com a espiritualidade. Ainda mais aquelas que não têm estudo. Nem sempre o que está acontecendo com você é algo espiritual. Nem sempre o seu sonho foi alguma mensagem, algum recado. Nem sempre a vela que você firmou ali aconteceu alguma coisa. É alguma mensagem espiritual. Porque até para firmar a vela você tem que ter discernimento. Da onde ela tá, se tá batendo vento, se a vela é de boa qualidade. Então, para você entender o que aconteceu ali, por exemplo, você tem que ter discernimento do que é firmar uma vela. Você tem que ter discernimento de tudo que o externo poderia ter interferido ali. E não achar que tudo já é espiritual. Então, esses últimos que eu deixei agora, que é a ansiedade, depressão e bipolaridade, eu deixei por último por quê? Porque podem ser realmente doenças do plano terreno. Só que para chegar nisso, pra gente que é médium, a gente pode ter passado por um processo espiritual, né? Porque tudo é um processo. A carga energética pode ter chegado a afetar o nosso corpo. Então, às vezes, a ansiedade que você está sentindo pode ser um pouco além só do que uma doença terrena. Então, aqui vai entrar um trabalho espiritual e um trabalho com médico terreno. Parem de achar que tudo vai ser só tratado no espiritual. Parem de achar que tudo é só espiritual também. Vocês têm que saber dosar, saber entrar em conjunto. Estou com ansiedade, estou com depressão, vou me tratar. Vou me tratar com um psiquiatra e com um psicólogo e vou fazer um tratamento espiritual. E não tem nada de mais nisso. Vamos largar esse preconceito besta, essa falta de informação em relação a psiquiatras e psicólogos. Não há nada melhor do que fazer um tratamento, de que você falar com uma pessoa que vai entender o que você está passando. Porque você falar com um colega, um amigo, não é a mesma coisa de você falar com um terapeuta, que vai entender ali o que você está sentindo, que vai saber te direcionar. Mas você também tem que ter senso crítico. Por quê? Eu já ouvi falar de pessoas que são médiums e que foram se tratar e que falaram: eu vejo espíritos, eu ouço as coisas, e o médico deu um tarja preta achando que a mulher era maluca. Nem sempre, você vai ter que ter senso crítico, vão ter que raciocinar. Se você já sabe que você vê e ouve o plano espiritual, que você sente as coisas, você sabe que você é médium. Então, quando você ouvir esse tipo de coisa, inclusive de um médico, você vai ter que ter discernimento. Você vai ter que dissociar isso. E para isso, o trabalho em conjunto com um terreiro e com o médico vai ser essencial. Porque quando você chegar no terreiro, as entidades ali incorporadas vão saber o que fazer com você, vão saber trabalhar com você, em conjunto com o médico. Eu, por muito tempo, sofri de depressão.
E eu não entendia muito bem como sair daquilo, né? Porque eu já falei aqui em outros vídeos que eu me trato no INCA, né? Desde os 7 anos de idade. E isso me ocasionou uma depressão muito grande, uma certa idade. Eu fiquei muito mal, eu achava que eu ia morrer, que eu achava que era um castigo que eu tava passando. Então eu entrei numa depressão muito grande. E é lógico que aquilo me trouxe muita carga negativa. Então, nessa hora, a gente tem que dissociar. Quando eu comecei meus tratamentos espirituais, comecei o meu desenvolvimento, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi: você vai continuar o seu tratamento lá com o médico, mas a gente vai tratar você aqui também. Por quê? Porque o seu mental está sendo afetado pela espiritualidade negativa. Me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo, me ajudou a entender que não era só espiritual, que também não era só do plano terreno, e que eu podia juntar os dois e que eu podia ficar bem. É isso que eu quero que vocês entendam. E eu vejo muito de vocês, eu recebo muita mensagem de vocês falando que eu tô em depressão, tá acontecendo coisas ruins comigo, eu tô muito mal e a espiritualidade não tá me ajudando. Para a espiritualidade superior te ajudar, você tem que vibrar junto. Porque se sua vibração estiver baixa, seus guias não conseguem ajudar você. Eles não conseguem se conectar com você. Então fica difícil deles ajudarem você. É simples assim. A sua vibração vai interferir no trabalho dos seus guias, no trabalho da espiritualidade superior, em até te ajudar. Então, quando você tá muito mal, quando você tá depressivo, quando você tá triste, tá irritado, quando você está com muita carga negativa, você tem que ter na sua cabeça que não vai ser só um tratamento espiritual. Que você vai ter que entrar em conjunto pode entrar em conjunto com algum terapeuta. Você pode ter a consciência de, ok, eu tô mal e não é só espiritual. Eu vou ter que procurar alguém, eu vou ter que procurar ajuda. E procure. Porque você vai se sentir muito melhor, você vai você vai sair desse ciclo, porque às vezes se torna um ciclo. Você fica bem e volta a ficar mal. Fica bem, daqui a pouco você tá irritado, daqui a pouco você tá triste, daqui a pouco você tá chorando. Porque se você tiver em desequilíbrio, as energias de todo mundo, inclusive dos seus familiares, vão afetar você. E isso pode ocasionar esse tipo de coisa. Pode ocasionar a ansiedade, pode ocasionar a depressão. E para você que não entende o que está acontecendo, para você que não estuda, para você que não tem, para você que não sabe o que fazer, você vai ficar mal. E você não vai ser só firmar uma vela, porque se você só botar lá, só botar a vela, só acender a vela, não vai adiantar de nada. Se você não estiver bem, nem é bom você firmar a vela naquele momento. Porque você tem que estar bem mentalmente e fisicamente para fazer uma firmeza. Porque a sua intenção vai estar ali. Então, por mais que a espiritualidade queira te ajudar, se você não estiver bem fisicamente e psicologicamente, fica muito difícil. Para encerrar aqui, de tudo que eu falei, o que eu posso dizer para vocês também é o seguinte, que fora o trabalho conjunto entre médico do plano terreno e o espiritual, se você não se ajudar, nada vai resolver. Se você não tiver na sua cabeça que se você não elevar o seu pensamento, se você não se conectar com coisas boas, nada vai ser resolvido. Nenhum guia seu vai conseguir se conectar com você direito, né? Quando eu fiquei em depressão, quando eu fiquei muito mal, se vocês derem uma olhada no outro vídeo, eu falei que foi o Zé Pilindra que me ajudou. E ele fala pra mim, eu tô tentando me conectar com você há tempos, mas você tá tão negativa, você tá vibrando tão negativo, que você me dificultou chegar até você. Então você tem que ter isso na sua cabeça. Às vezes, o que está faltando é você ajudar. Porque guia seu não te abandona. Para de falar isso, para de pensar isso. Seus guias nunca te abandonaram, eles são sempre com você. O problema é, você está permitindo que eles se conectem a você? Você está tornando mais difícil ou mais fácil essa conexão? Porque o seu pensamento, sua ação e a sua vibração vão interferir nisso tudo. Se você não ajudar, não adianta. Se você só se conecta com coisa negativa, só reclama, só
só anda com pessoas de baixa vibração, só fala coisas negativas, vai ficar muito difícil dos seus guias te ajudarem. Porque primeiro que você não vai conseguir nem ouvir ou ser intuída por eles. Você não tá vibrando do mesmo jeito. Você não consegue se conectar. Porque a conexão é isso, é estar na mesma vibração, estar perto da vibração. Quando você está, os seus guias da espiritualidade superior, eles vibram alto. Se você estiver negativa, você tá lá embaixo. Então não tem como eles se conectarem a você. E isso tudo vai depender de você. Vai depender de você querer ser ajudada. Ah, mas eu quero, eu rezo. Reza com fé. Você realmente para ali, tem um momento e se conecta com a espiritualidade. Você se doa para aquilo. Porque senão, não vai adiantar de nada. E esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei pra caramba, eu sei, eu falo muito. E se vocês tiverem algum outro tema que vocês querem que eu fale aqui, é só vocês deixarem aí no comentário, que eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez. Eu vou parar aqui, né? Fazer uma pose aqui, sei lá o que eu vou fazer. E vocês vão printar a tela. Dessa imagem, vocês vão me marcar. Vocês vão marcar aqui o canal Aruanda Luz e Fé. E vocês vão me marcar dizendo qual foi a sacada que vocês tiveram desse vídeo, o que vocês aprenderam, o que esse vídeo ajudou vocês, o que essa live aqui trouxe de bom pra vocês. E um outro tema, se vocês quiserem também, que eu fale aqui no canal. Também vai me ajudar, né? A criar mais conteúdo. Ó, vou parar aqui pra vocês. Tirar o print direito, gente. Não deixa um cara de doida não, tá? Vou fazer 3, 2, 1, aí vocês printam, tá bom? 3, 2, 1. Pronto, foi. Vocês vão printar aí essa posezinha que eu fiz maluca aí. E vão botar aqui, vão botar a tag e vão me marcar. E vão falar o que vocês acharam, se vocês gostaram, se alguma dessas você não conhecia. E fala do outro tema aí, que eu faço aqui um vídeo legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito axé.